Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje eu vou falar de um tema muito legal, né? Que é o GRPO, que é o Group Relative Policy Optimization. Ele é um modelo de aprendizado por reforço para raciocínio em LLMs, né? E aí tem dois papers principais, né? Artigos que eu li, né? Para poder entender a respeito do GRPO, que um é a origem dele, né? Que é o DeepSeek Math, em 2024, onde é lançado o GRPO. E o DeepSeek R1, que é tipo uma evolução a mais ali do modelo, que foi em 2025. E aí eu comecei, acho interessante começar, né, pela motivação, e eu coloquei como título Os Limites dos Melhores Modelos, o gap entre limitar e raciocinar. É bem interessante que o paper ele traz esse ponto, né, sobre o paradigma do SFT, dos modelos que são fine-tune, supervisionados, né, e é bem interessante que os modelos, esses que as grandes empresas, que os grandes usam, né, esse modelo ele tem um padrão de pergunta e resposta. Ele tem ali a pergunta e tem a resposta, certo? É tipo uma chave-valor. Mas todo o processamento do começo até o fim, todo o raciocínio, de, por exemplo, uma pergunta, 1 mais 1, quanto é 1 mais 1? Ele vai falar 2, ou então uma equação, né, que acho que é mais fácil de raciocinar, né? Uma equação lá, 1x mais 10, e ele vai colocar o valor final, ao invés de colocar todo o processamento de como ele chegou naquela resposta. Então, isso é um grande problema em relação a esses modelos. Eles são muito bons, eles respondem, são úteis e a gente utiliza eles ainda, né? Mas eles têm esse gap em questão de raciocínio, eles não conseguem raciocinar. Eles basicamente eles imitam os dados que ele recebe. Então é como se ele decorasse o padrão daqueles dados, não decorar os dados em si, porque aí seria overfit, né? Mas decorar o padrão daqueles dados, né? E aí ele tem essa imitação, né? E aí o PP ele traz duas informações que eu achei bem destaque, assim, que eu achei bem interessante, que é sobre o gargalo prático, que eles testaram em uma base, um benchmark, né? Tipo uma Olimpíada de matemática, que tem vários problemas de lógica, de raciocínio, né? Esse AME aqui, AME, em 2024. Eles testaram o modelo do ChatGPT-4 lá, e para ele responder as perguntas que tinham lá, e aí o ChatGPT não, o GPT-4, ele respondeu 4,3% daquelas respostas corretamente. Então, 4,3%. Então, ele sofreu um pouco ali para raciocinar as cadeias ali profundas de pensamento lógico, né? E aí, o paper ele traz sobre o modelo, né, de aprendizado por reforço no GRPO, e ele traz que, com ele, no mesmo AME, ele trouxe 79,8%. Ela acertou 79,8% dessas perguntas dessa Olimpíada de Matemática, né? Que aí, porque, né, o aprendizado por reforço, né? Ela aprendeu com seus próprios erros e acertos e assim foi, né, se superando, né? E aí chegou nessa pontuação muito boa, né? Acho que isso aqui é um grande destaque do paper também. E aí, é interessante que o GRPO, para chegar no GRPO, ele saiu de algum lugar, né? Então, ele veio para substituir um problema que a gente tinha no modelo que o pessoal estava usando, né? Então, o pessoal, quando eles começaram a usar aprendizado por reforço, algoritmos, né, modelos de aprendizado por reforço, eles começaram a usar esse PPO, que é o Proximal Policy Optimization, que ele foi criado originalmente ali para robótica, para jogos, e aí ele foi adaptado, né, para essa parte aí de LLMs, né? E aí eu trouxe aqui o modelo de como ele funciona, né? De como ele... a estrutura dele no geral. Acho que é interessante vocês entenderem esse modelo, como que ele funciona, né, o processamento. E aqui, basicamente, no PPO, né, que é o que precede o GRPO, que é o que a gente leu ali no paper, né? Ele deu origem ao GRPO. E aí tem o que aqui, que basicamente é a entrada, a pergunta, o prompt, ele entra aqui. E aí, essa pergunta entra no Policy Model. Esse Policy Model é o modelo que vai ser treinado, né? Ele já está pré-treinado, mas ele vai ser treinado aqui nesse modelo de aprendizado por reforço, né? E aí, basicamente, ele vai dar uma resposta, né? Ele pegou uma pergunta, por exemplo, quanto é 1 mais 1? Chegou aqui no Policy Model e ele vai dar a resposta. A resposta é 2, ou a resposta é 3, se for. Enfim, ele vai dar uma resposta. Aí, esse ou aqui é essa resposta. Beleza. Aí, essa resposta ela vai passar por 3 modelos. O Reference Model, que é esse aí de cima, o Reward Model e o Value Model. Ele vai passar por esses 3 modelos. O Reference Model é bem interessante, que ele tá vendo que ele tá azulzinho aí?
Então, é porque ele é congelado. Ele não vai ser atualizado com todo o processamento, conforme vai ser do treinamento ali, ele não vai ser atualizado. Ele já está congelado com aquele valor. E para que ele serve? A resposta entra aqui e aí ele faz uma correção do quanto esse modelo alterou da referência original, do modelo original. O quanto ele se afastou desse modelo. Então, isso aqui é basicamente para que o modelo em si, ele não se afaste tanto do modelo original. Então, essa referência aí de modelo, para que o modelo não afaste, né? Aí tem o Reward Model, que é o outro modelo, e esse modelo aqui, ele basicamente ele vai dar recompensa. Ele vai ver a resposta, ele vai olhar ali, 1 mais 1 é igual a 2. Essa sentença está correta? Está correto isso? Está correto. Então, ele vai dar, então eu vou dar uma recompensa positiva. Se estivesse errado, por exemplo, ele desse 1 mais 1 é igual a 3. Ele ia dar uma recompensa negativa porque não faz sentido, está errado, né? Então, ele dá esse score ali de recompensa, né? Pela resposta ali do modelo, né? E aí a gente tem esse último, ele também é congelado, ele também não é alterado, nem o Reference Model, nem o Reward Model, eles não são alterados. E aí tem o Value Model. Esse aqui é o outro modelo que basicamente ele vai pegar e vai colocar uma estimativa ali de pontuação para cada token daquela resposta. Por exemplo, aqui é a resposta, do exemplo que eu estou usando, né? A resposta é 2, de 1 mais 1, né? Resposta é 2. Então, é dividido. A resposta é 2, por tokens ali. Então, esse Value Model, ele vai avaliar cada token. Vai colocar uma pontuação para cada token e vai colocar esse resultado aqui no V, né? E aí, o Reference Model vai fazer aquela coisa ali de fazer com que o modelo não se afaste tanto do modelo original. E aí eles chamam de divergência KL, por isso que está KL aqui. E aí vai ter essa divergência KL, que é uma punição do quanto aquele modelo afastou. Ele vai aplicar uma punição ali, para caso se ele tenha afastado muito, né, podendo afastar tanto. Aí essa divergência KL é somada ali junto com a recompensa e gera o R, né? Aí esses dois aqui, o R e o V aqui do Value Model, eles entram nesse GAE, que basicamente vai fazer alguns cálculos ali, né? E vai calcular a vantagem. Esse A aqui, ele vai soltar, né? A saída dele é esse A. E esse A aqui, basicamente, é a vantagem. O quanto, o melhor ou pior, aquele modelo, ele apresentou de resultado em relação ao anterior, né? Em relação ao passo anterior, né? Ao valor anterior. E aí, essa vantagem entra lá no Policy Model e atualiza os pesos, né? Atualiza ali os parâmetros, né? E aí vai correndo, né? E vai seguindo, vai seguindo. E aí, o que acontece do PPO? O PPO, ele tem um grande gargalo e um problema, que é esse Value Model. Tá vendo que ele tá amarelo? Ele tá amarelo por quê? Porque, assim como o Policy Model, que está sendo treinado, o Value Model também está sendo treinado ao mesmo tempo, ou seja, os dois sendo treinados. E o Value Model ele tem que ter o mesmo tamanho do Policy Model. Então, os dois têm o mesmo tamanho e os dois são treinados. Então, isso gera um alto custo para o PPO. Então, o PPO ele é muito custoso porque tem esse Value Model que ele é atualizado juntamente com o treinamento e o Policy Model também é atualizado. Então, tudo fica muito pesado. Então, pensa, resultando 2 modelos gigantes treinados simultaneamente. Então, o processamento é muito alto do PPO, né? Beleza. Acho que eu falei tudo, né? Uhum. Daí, o PPO tinha essa problemática, né? Do Value Model ali, desse modelo ali. E aí, o GRPO, o que ele vem fazer? Ele vem melhorar esse modelo do PPO. Ele vai falar assim, mas esse aí tem um custo muito alto. Vamos ver como que a gente pode fazer para melhorar esse processamento, tirar esse Value Model aí que está processando, está fazendo com que fique pesado. Então, vamos tirar esse Value Model. Aí, o GRPO, ele vem para isso. E aí, o que ele faz? Ele, ao invés de ter aquela estimativa ali de valor, ele vai fazer como se fosse uma média por grupo, uma média relativa ali por grupo. Então, ele vai avaliar em cima disso. Eu achei uma analogia bem interessante, que é como se fosse um professor aplicando a mesma prova para 8 alunos. A gente tem prova essa semana agora, então assistam esse vídeo. Decore não, aprenda tudo isso aqui, né, para aplicar na prova. Mas, enfim, um professor aplicando a mesma prova para 8 alunos. Beleza. E aí é como se fosse que, ao invés do professor corrigir a prova usando um gabarito estrito e absoluto, que aí seria como se fosse o Value Model, que é bem complexo e tudo mais, é o gabarito, enfim. Ao invés dele fazer isso, usar esse gabarito, o professor ele vai comparar os alunos entre si e atribuir notas relativas com base no desempenho médio do próprio grupo. Então, ele vai pegar o grupo ali em si, vai comparar os alunos ali e colocar notas relativas à média geral do grupo. Então, isso que o GRPO vai fazer, basicamente.
Então, aqui o modelo dele, eu trouxe aqui também a estrutura dele, é muito parecida com a do PPO, assim, o começo, né, inicialmente. A gente tem a entrada, né, que é a pergunta, prompt, enfim. Ele vai entrar no Policy Model, que é o mesmo Policy Model daqui, né? Esse Policy Model que vai ser treinado, né, vai ser atualizado. E aí, aqui no GRPO, ao invés de ele gerar uma resposta, aqui no PPO, que gerou só uma resposta aqui, o GRPO ele vai gerar várias respostas para aquela mesma pergunta. Então, são vários tipos diferentes de resposta. 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 1 igual a 3, enfim, vai gerar várias respostas ali, né? Pensa numa cadeia de raciocínio, porque 1 mais 1 é muito simples, né? Pensa numa cadeia, sei lá, numa equação, alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai gerar várias formas de resolver aquele problema, né? Então, cada um vai ser um desses Os aqui, até o G ali, definido ali pelo código, pelo modelo ali em si. No paper, acho que ele usa 8, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí, beleza. A gente tem essas saídas. Aí, essas saídas, elas vão entrar em 2 modelos, que é os mesmos primeiros modelos dali. Eles são congelados, né? Eles não são atualizados, então eles não têm um peso muito grande para o processamento geral. E ele vai entrar no Reference Model, que é a mesma coisa que vai fazer do anterior. Ele vai fazer com que não se afaste tanto do modelo original, né? Pela divergência KL. E vai entrar no Reward Model. O Reward Model vai colocar a mesma coisa, vai colocar a pontuação ali de recompensa, né? Para cada resposta. Porque lá ele lançava só um R, né? Aqui vai lançar vários R's, né? Um para cada resposta, né? E é interessante que o Reference Model aqui, a divergência KL, não entra mais junto com a vantagem, que nem lá no PPL, que estava entrando junto com a vantagem, no cálculo aqui da vantagem, né? Aqui, no GRPO, ele já entra direto junto ali com a vantagem para o Policy Model. Ele já entra aqui direto. E por que isso? Segundo o paper, ele fala que é para não poluir a vantagem em si, né? O cálculo da vantagem. Então, eles colocaram dessa forma, né? E aí, beleza, a gente tem um score aqui de recompensa para cada resposta. E esse score de recompensa, ele entra dentro desse grupo Computation. E esse grupo Computation, basicamente, ele vai gerar a vantagem. Então, ele faz alguns cálculos lá, ele faz a média, depois divide pelo desvio padrão. Basicamente, esse cálculo aqui que está em cima, ele vai fazer a média e dividir pelo desvio padrão e vai gerar as vantagens, que é o quanto o modelo foi melhor ou pior de cada resposta, né? E aí, isso vai ser alimentado lá no Policy Model, atualizar os pesos e tudo mais, e todo o processamento, de novo, até chegar ali na quantidade desejada, né? Um valor interessante. Beleza. E aí, agora a gente tem a matemática do GRPO, né? É uma função bem excêntrica, né? É uma função diferenciada, né? Tem muita coisa, né? A gente vai olhar cada bloco que tem aqui, e aí a gente vai entender um pouco melhor, né, em relação disso. Aí a gente tem esse zero aqui, que é basicamente o objetivo, a fórmula que a gente quer, o que a gente quer, o que a gente deseja, né? Fazer, né, a média dos muitos prompts, né, que é o prompt em si, ou a pergunta, enfim, e o conjunto de respostas, né? Então, isso aqui é como se fosse o cabeçalho da nossa fórmula, da nossa função em si, né? Beleza. Aí, a gente tem aqui o azulzinho, que é o 1 aqui, que é a média das respostas, né? Eu falei que ele dá as respostas pra gente, então isso aqui ele faz a média dessas respostas, beleza? Média do grupo ali no geral, né? Certo? Aí a gente tem o vermelho aqui, né? O vermelhinho que é o 2. Aqui ele vai calcular a média dos tokens, porque para cada resposta, que nem eu falei, se for a resposta de 1 mais 1, né? A resposta é 2. Então, cada um dessas respostas, a resposta é 3, a resposta é 4, é dividida em tokens. Então, cada resposta daquela vai ter X tokens. Então, isso aqui vai fazer a média para cada resposta pela quantidade de tokens. Então, isso aqui vai fazer essa média, né? E aí tem o 3 aqui, esse cinza aqui, que basicamente ele é a probabilidade da resposta atual dividido pela probabilidade da resposta antiga. Então, basicamente, aqui a gente só vai ter o quão diferente, a quantidade ali de diferença que teve pro antigo, do novo agora, pro antigo, né? Então, a gente vai ter essa probabilidade. Essa probabilidade, ela é multiplicada por esse AI aqui, esse tio aí aqui, que é o mesmo daqui, que é a vantagem. Então, esse aqui é o cálculo da vantagem, o 4 aqui, ele tá aqui em 2 lugares, já vou falar por quê. Ele é o cálculo da vantagem. Então, coloquei até que é a fórmula, né? Que é o score ali de recompensa, menos a média de todas as respostas, aqui por resposta, né? E menos a média de todas as respostas dividido pelo desvio padrão de todas as respostas, né? De a recompensa de todas as respostas.
E aí eu coloquei aqui essa fórmula, e basicamente é isso que ele vai fazer, né? Vai multiplicar essa vantagem. Aí a gente tem um ponto interessante, que é esse 5 aqui, o mínimo, clipe, e esse 1 menos o Euler, né? Eu acho que é o nome desse negocinho. E aí, e o 1 mais Euler, né? Eles, o que eles fazem? Eles é como se fosse para deixar a fórmula coesa, para deixar a fórmula funcionando em si. Eles colocam uma limitação. Basicamente, eles travam ali e colocam uma limitação para as respostas. Por exemplo, se esse Euler aqui é o que define, né? Você coloca lá na hora do código o valor que você quer ali do qual é o intervalo em si. E aí, por exemplo, se for um intervalo entre 0 e 5. Um intervalo entre 0 e 5. E aí, eu tenho um valor de resposta aqui na fórmula aqui de, sei lá, menos 1000. Aí, na hora de aplicar, não vai ser menos 1000. Por causa desse clipe, dessas 3 ferramentas aí, não vai ser menos 1000. Vai ser 0. Se for de 0 a 5 limite. De 0 a 5 limite, vai ser 1000, não. Vai ser 0. Se for acima de 5 ali, se for de 0 a 5, né? For 1000 positivo. Não vai ser 1000 positivo. Vai ser 5, porque o limite é de 0 a 5. Então, é isso que ele faz. Ele dá a achatada para que tudo fique dentro desse limite. E o que está aqui dentro vai continuar do jeito que está, no valor que está. É só os que estão fora mesmo que vão ser adequados para esses limites, né? Então, basicamente, isso aqui é para a função não explodir. Não explodir, não dar valores muito ruins, resultados muito não coesos, né? Então, essas 3 ferramentas, elas servem para isso, né? Para colocar essa limitação, né? E aí, a gente tem o 6 aqui, que é o verdinho. Ele, basicamente, é a divergência KL, que eu falei lá para que o modelo não se afaste tanto do modelo original, modelo de referência, né? Então, tem essa penalização KL, o B, esse B que é definido, né? E aí que eu coloquei a função da divergência KL, né? Que é basicamente quase essa conta aqui. Só que aí, ao invés de usar o antigo, a gente usa o de referência, né? Aí usa a política de referência e a política atual, né? Então, isso aqui, basicamente, é quase a mesma coisa, só que aí faz um cálculo um pouquinho diferente para calcular essa divergência KL. Beleza. Aí, disso da função, top. Muitas coisinhas, mas muito interessante, né? E aí, aqui eu trouxe um slide para falar a respeito do paper de origem do GRPO, né? Esse foi o paper que é o DeepSeek Math, que foi em 2024. Eu trouxe alguns pontos bem interessantes dele. E aqui, eu coloquei as configurações do experimento, né? O objetivo dele é melhorar o raciocínio matemático em LLM, né? Esse foi o que eles propôs ali para aquele experimento, melhorar o raciocínio matemático em específico, né? Eles usaram um dataset de 120 bilhões de tokens de conteúdos matemáticos da web. É bem legal porque eles fizeram, tipo, uma classificação ali, que eles usaram um rastreador lá, que pega, fica rastreando sites da internet, né? E fica salvando esses dados, né? Ele salva esses sites. Aí eles usaram esse rastreador, só que esse rastreador, ele pega sites de todo tipo, né? Não só sites matemáticos. E aí eles fizeram, tipo, um classificador, pegaram os sites mais conhecidos de matemática, usaram eles como semente para esse rastreador, para eles poderem pegar sites que envolviam dados matemáticos. Então, eles conseguiram filtrar ali, dentro desse rastreador, sites específicos focados em matemática. Eles juntaram esses 120 bilhões de tokens de conteúdo matemático. É bem interessante. Lá que no artigo ele explica bem explicadinho a respeito disso, né? Aí eles usam o modelo base de DeepSeek-Coder, né, que é deles mesmos, né, versão 1.5. E aí que eu coloquei sobre a transição do PPO ao GRPO, que basicamente esse paper do Math, ele vai trazer é isso, né? Pegar ali o PPO, que era caro demais, e fazer uma mudança total nele, para que fique mais fácil, fique mais leve, né? Então, ele veio para substituir ali o PPO, né? Tirando o value em modo e tendo resultados bem interessantes, né? E aí, falando de resultados no Benchmark Math, aqui o Fine-Tune supervisionado. Esse aqui, o Benchmark, é um Benchmark matemático, de raciocínio matemático, né? E aí, o Fine-Tune supervisionado, ele chegou a 46,8%. O PPO, que é o modelo anterior de aprendizado por reforço, é 49%. E o GRPO, é o novo proposto, chegou a 51,7%, ou seja, 2,7% a mais do que o PPO. E isso é muito legal, porque o PPO ele já tinha um custo muito alto, eles conseguiram fazer o negócio com um custo menor e que obteve um resultado melhor do que o anterior, né, a aprendizagem de reforço anterior ao PPO.
Então, é muito promissor esse modelo em específico, né? E aí o que vem depois? Aí o que vem depois é o DeepSeek R1, né? Que é uma evolução do GRPO, né? Uma evolução ali que eles fizeram. Que aí, aqui nesse paper, está focado no raciocínio matemático. Coisas matemáticas em específico. Aí, no R1 aqui, eles vão começar a expandir isso, né? Para um raciocínio mais geral. É bem interessante também. Deixa eu falar um pouquinho dele. Agorinha. E aí que eu trouxe alguns gráficos interessantes, né? Aqui a respeito da evolução da acurácia do DeepSeek Math, né? Com 7 bilhões de parâmetros ali, ele quebra a tendência, né? Modelos maiores ali, tem modelos aqui de 70, de 72 bilhões de parâmetros, eles ficam na casa entre 23 a 35, né, mais ou menos aqui, por cento, e o DeepSeek Math, com apenas 7 bilhões de parâmetros, chegou a 51, que está 51%, acima de todos os modelos open source anteriores e também acima do GPT-4, que o GPT-4 está nessa linha, que é de 50. Então, além do GPT-4, então eu consigo superar. Open source ultrapassou fechados, né? Estrela vermelha, que é a que está aqui em cima, cruza as linhas do chat. Foi o que eu acabei de falar, no chat GPT-4, né? Ele vai cruzar esse valor tendo resultado melhor, superando, né? O resultado naquela época, que tem o processamento, a data, né? O processo de tempo aqui, né? E aí é bem interessante, porque ele avança, né? Supera todos os open source e o GPT-4 também, né? Eu acho bem interessante isso, né? Beleza, aqui tem outro gráfico também relacionado à performance do modelo DeepSeek Math. Aí aqui a gente tem duas bases ali de dados, né? Dois benchmarks. Um é o GSM 8K e o outro é o Math. E aí ele é testado aqui o aprendizado por reforço online, o aprendizado por reforço online, o GRPO, e o GRPO esse aqui é sem esqueci, sem o supervisionado incluso nele, e esse aqui é com o supervisionado incluso nele, né? E aí a gente tem aqui no primeiro aqui o RFT, que é o roxinho aqui, ele para ali na base dos 60. O online, o RFT online, que é o verdinho, ele ficou oscilando, né? Oscila muito aqui o verdinho. E aí o GRPO com OS, o laranja, ele varia ali também. Então, resultado bom, até acima dos anteriores, o resultado bom. E aí o GRPO mais o PS, que é o azul, ele atinge 65%. Aqui por aqui, ó, 65%, né, com estabilidade. Então ele meio que para por aqui, né, 65%. E o outro aqui ele para mais ou menos em 64, 63 por aqui, né. E aí no benchmark de Math, o RFT fica baixo, né, fica aqui bem baixinho. O online dele sobe mais um pouco, estagna aqui no 29, e oscila, né, e o GRPO mais o S e o GRPO com PS, eles meio que competem, né? Fica quase que na mesma coisa aqui em cima, né? Em cerca de 30% aqui, né? Nesse benchmark do Math, né? E tem dado valores, né, mais altos do que os anteriores, né? Do que os outros modelos em si, em específico, né? Certo. E aí, eu trouxe o paper, sobre o paper, que é a evolução do paper Math, né, que é o DeepSeek R1, que ele veio em 2025, né, um ano depois ali do de Math, né, e aqui basicamente ele quer escalar o GRPO para o raciocínio geral, sem ser específico matemático, então ele quer, né, subir o nível dele ali. E é interessante que eles lançam o R10, que é o primeiro, que está aqui do lado, e aí ele basicamente vai usar só aprendizado de reforço puro, um aprendizado de reforço puro, sem mais nada, sem código estático, sem ter o supervisionado junto, é só o aprendizado por reforço puro. E aí, é muito interessante que no paper, eu acho que é o grande boom desse paper do R1, né, do DeepSeek R1, que eles chamam de aha moment, que é um comportamento de reflexão surgido espontaneamente. Ou seja, teve algum momento do modelo ali, do treinamento do modelo, quando o modelo estava sendo treinado,
que o modelo conseguiu se autocorrigir. Ele chegou lá e falou, wait, tem alguma coisa errada. Então ele começou a pensar no próprio raciocínio que ele estava fazendo e percebeu que tinha alguma coisa errada, sem ser forçado, sem nada do tipo. Foi espontaneamente ele conseguiu chegar nesse aha moment. Então isso fez com que as pessoas, as pessoas que criaram ali, né, o paper, ficassem admirados, né? Pensa, o modelo de aprendizado por reforço começou a raciocinar e refletir. Ele começou a raciocinar e pensar no próprio raciocínio dele, que ele está errado, e vamos voltar, vamos autocorrigir. Então, o aprendizado por reforço, né, que tem a penalização e recompensa e tudo mais, ele fez com que ele tivesse esse raciocínio de pensar, wait, está errado. E fazer essa reflexão, né? Então, esse é o grande boom, a grande evolução desse paper em si, né? Achei muito legal esse ponto, né? Porque ele tem esse raciocínio, começa a ter raciocínio do nada, sem ninguém forçar, espontaneamente. Do nada entre aspas, né? Mas praticamente do nada, né? E eu acho muito, muito interessante, né? Porque não foi forçado em si. E aí, basicamente, esse R10 aqui, ele teve esse momento dele, mas, ao mesmo tempo, ele trouxe resultados que não eram claros, resultados não tão legíveis, no caso, né? Que é exatamente o que o paper usa, não legíveis. Por quê? Lá nesse R10, ele estava trazendo resultados misturados com chinês, com inglês, então não estava um negócio legal, não estava legível, porque o DeepSeek ele é uma empresa, né, chinesa. Então, sei lá, estava juntando os dados chineses com inglês, estava um negócio esquisito. E aí, beleza, eles começaram a evoluir e trabalhar em cima desse modelo. Aí eles foram gerando várias versões, né, e aí chegou o R1 final, né. E aí tem basicamente essa pipeline que ele fez ali, que primeiramente ele fez o cold start, ou seja, ele pegou 5.000 exemplos de COT, longos e curados. Basicamente, ele pegou 5.000 exemplos de raciocínio, tipo, eu tenho uma conta, aí tem todo o raciocínio da conta e a resposta final. Então, eles pegaram 5.000 exemplos de uma base já curada mesmo, já com esses dados descritos, né? E usaram isso como uma base. E aí, eles passaram para o passo 2, né? O aprendizado por reforço ali, o stage 1. Eles aplicaram o GRPO, com foco agora em matemática, código e lógica. Eles aplicaram aí o GRPO. E aí, eles aplicaram a terceira fase aqui, que é o Rejection Sample, mais o SFT, né? Consolidação do raciocínio. Então, por que eles fizeram isso? Então, basicamente, quando eles aplicaram aqui o GRPO, ele respondeu o quê? Respondeu massa, top, raciocinou. Só que, às vezes, o raciocínio dele era um pouco... Não exagerado, é exagerado, né? Um pouco a mais do que precisava. Às vezes, era simples e ele repetia ali o raciocínio e acaba que poluía, né, o resultado final, né? E aí, o SFT aqui, essa fase aqui, basicamente ele veio para filtrar, para cortar essas coisas, para que ficasse mais claro em si e mais limpo, né? Então ele veio para fazer essa limpeza, porque para fazer isso ele é bom. Para fazer isso ele é muito bom. Só é mais ruim mesmo na questão do raciocínio, que aí o GRPO já meio que cobriu isso, raciocinou para ele, então ele foi lá e entrou para julgar, né, o que está certo, o que não está, o que está bom e o que não está. Então ele fez essa limpeza mesmo em si. E aí tem o último passo aqui, que é o RL Stage 2, que é o alinhamento geral com a preferência humana. Então, basicamente, aqui, eles vão colocar ali o raciocínio geral, né? Antes era focado para matemática, agora eu vou poder colocar alguma preferência ali humana, alguma área específica, por exemplo, sei lá, medicina. Eu vou usar o GRPO para medicina ali, sei lá, eu troco a base de dados ali que eu tenho ali para dados de medicina, e aí eu consigo fazer o treinamento ali com o GRPO. Então, é para ter essa preferência humana de qual área específica que eu vou querer, né? E aí, beleza. Aí eu trouxe aqui os resultados aqui de raciocínio também, que é bem interessante, né? Eu acho que eu trouxe também uma tabela aqui com esses dados também. Mas só para resumir aqui, o AME, que é aquele dado lá de matemática, o GPT-4, ele respondeu 4,3, que foi lá no começo que eu falei, e o DeepSeek R1, que é o desse aqui, dessa pipeline aqui, ele respondeu 79,8. É o MEF 500 com problemas matemáticos. O GPT-4, ele lançou 74,6%, o DeepSeek 97,3%, resultados muito bons, ó, 9,3%, 79,8%. Codeforce, para benchmark de Codeforce, GPT-4, 23,6%, DeepSeek 96,3%. Então, foi resultados muito, muito bons, né? Beleza. E aqui eu trouxe alguns dados interessantes desse paper também. Tem várias coisas, ele tem vários apêndices. O apêndice dele é maior do que o próprio artigo em si. Então tem bastante coisa muito interessante. E aqui tem uma comparação
com o Woman Expert, com uma pessoa, com pessoas, né, que fizeram esses testes aqui, esses benchmark. Ele comparou o resultado do DeepSeek R1, do DeepSeek Zero, que foi o primeiro lá, e do Human, do humano, em específico, do humano geral, né? E aí, nos testes de competição de matemática ali, de nível olímpico, o DeepSeek apresentou 79,8% R1, o Zero, 77,9%, acertou, né, as questões, eu falo. E humanos, 37,8%. Ou seja, esses modelos eles acertaram o dobro dos humanos, em específico, né, para esse modelo, para esse benchmark. Aí no Codeforce, que é uma competição de programação competitiva global, o DeepSeek R1, 96,3%, resultado muito bom. O Zero, 80,4%, e o humano, 50%, né? Então ele teve um desempenho muito melhor ali. E aí o QPA Diamond, que é perguntas de nível de PhD em Física, Química e Biologia, esse foi o único benchmark que o modelo ele apresentou um resultado menor do que os de o humano em si. O humano conseguiu responder melhor do que os modelos, né? Isso é interessante, que eles também trouxeram isso, né? Perguntas de nível PhD, né? Em Física, Química e Biologia. É interessante que ela fala que eles também podiam pesquisar online ali para responder, né? E aí fez essa comparação e ele teve essa 71,5%, 75,8% pro Zero, né? E o humano 81,3%. Então ele teve esses resultados, né? Beleza. Trouxe aqui também uma tabela de comparação do DeepSeek R1. Então tem vários benchmarks aqui focados em áreas específicas, matemática, inglês, código, chinês. E aí, na matemática, ele empata aqui com o O1, né? Do OpenAI. Cadê? O DeepSeek está aqui. Aí na matemática, por aqui, né? Basicamente, quase a mesma coisa, né? Não muda muito. Para os outros modelos mudou bastante, né? Muda bastante os valores. Aqui ele supera um pouquinho desse modelo da OpenAI. A parte de conhecimento geral de inglês, né? Ele, em alguns casos, ele é um pouco pior do que o OpenAI, mas pouca coisa também. Em alguns casos ele é melhor, né? Não foi testado, né, todos aqui aparentemente, né? Pela tabela que ele trouxe lá. E aí, do código também, né? Um pouco melhor do que os apresentados, né? É muito interessante esses valores que eles trazem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ele lidera. No código, ele beira aqui parecido. Em idiomas, ele supera no MMLU, né? 90,8. Supera não, né? No caso, supera só alguns, né? Só o OpenAI O1 que não. Beleza. Em chinês, ele arrasa, né? Até porque o DeepSeek, né, empresas chinesas, eles são muito bons com dados chineses, né? Beleza. E aí eu trouxe aqui o impacto e a relevância, né? O que mudou depois do DeepSeek R1. Aí tem 5 pilares de mudança, né? Open source, tipo, tá lá aberto, os pesos tá lá aberto, para qualquer pesquisador baixar e estudar o modelo de forma livre, então ele pode estudar de forma livre aquele modelo. Tem uma destilação eficiente, um raciocínio ali de fronteira de 7 bilhões de parâmetros. Aí tem alguns modelos que, como se fossem menores ali, tipo, como se fosse o DeepSeek R1, com versões um pouco menores ali de parâmetros, né? Só que eles superam os modelos muito maiores. Então, eles superam modelos muito maiores, mesmo com menos quantidade ali de recurso, né? Então, isso faz pensar que é possível a gente fazer muita coisa com um hardware que é limitado. Porque antes a gente tinha essa limitação de hardware e achava que não poderia fazer muitas coisas, né? Agora a gente começa a pensar a respeito da possibilidade de um monte de coisas que a gente pode fazer com hardware limitado em si. O ecossistema TRL, né? Integração direta com GRPO, na biblioteca TRL do Hugging Face. Então está lá disponível. O custo de treinamento, ele é desenvolvido com uma fração minúscula do investimento estimado para o GPT-01. Então, pensa, o tanto de custo que tem GPT, né? GPT-01, ou 1, né? O 01. E ele foi só uma fração minúscula do investimento que foi estimado para ele.
Então, tem um ótimo resultado, né? E o Aha Moment, né? Que é o comportamento de autocorreção e reflexão profunda que emergiram puramente só de aprendizado por reforço. Muito legal. Então, aqui os modelos que são destilados, né? Em cima de vários ali, tem várias quantidades ali de parâmetros, né? E aí, uma frase de fechamento, né? O GRPO, ele surgiu como uma solução de engenharia para um problema de custo. O DeepSeek R1 mostrou que, com o algoritmo certo, dados de qualidade e feedback verificável, é possível fazer com que modelos aprendessem a pensar e não só a imitar, né? Então, agora eles aprendem a pensar e não só a imitar. Beleza? Aí, tô só as referências, né? Os 2 papers, o paper do PPL também, esse aqui também do GPT que eu achei legal, e um vídeo que eu achei bem interessante que fala a respeito das formas ali do GRPO. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem. E é isso. Valeu.